tudo bem com vocês? Nesta aula nós trataremos do segundo capítulo do nosso livro didático, que vem como tema Desvendando Romance, ou seja, nós vamos estudar neste capítulo o gênero romance, tá? Você sabe o que é um romance? Será que o romance tem sempre uma história de amor para contar? É o que nós veremos nesta aula. Galerinha, nós temos a tendência a, quando se falar em romance, trazer logo à nossa memória o que? Uma história bem romântica, bem apaixonada, de muito amor, né? Daquele amor exagerado, tá? E aí vocês vão ver que o romance ele não está restrito a isso, a uma história de amor, tá bom? Vamos ver o que é o romance, quais são as suas características. Então, pessoal, vejam só a definição que traz o livro didático de vocês, segundo Domingos Pascoal Segala. Romance é o quê? É uma obra narrativa de ficção, ou seja, galerinha, ficção refere-se a fatos o quê? Criados, fatos imaginários, certo? Que consiste em uma descrição longa, vejam só, descrição longa de ações, sentimentos das personagens, cuja história desenrolada num determinado tempo e espaço, constitui a transposição da vida real para o plano artístico. Então, pessoal, o romance é essa narrativa de ficção essa narrativa longa que traz uma descrição detalhada dos espaços, certo? Uma descrição detalhada da história, das ações, dos personagens, uma descrição minuciosa dos personagens. E aí vocês vão perceber no decorrer da aula, vão entender cada um desses elementos que constituem essa narrativa. Essa questão também da transposição da vida real para o plano artístico. E aí vocês vão ver o que significa a verossimilhança, que é a semelhança com a verdade, com a realidade. A semelhança dessa história com a verdade, com a realidade, certo? É por isso que quando lemos um romance, a gente consegue, a gente se identifica com os personagens, muitas vezes a gente se identifica com a história, tá bom? E aí vocês vão ver cada um desses elementos que constituem essa narrativa longa, essa narrativa em prosa. E aí é isso, tá bom? História do romance. O termo romance vem do latim romanice ou romanço, que tem a ver em língua românica, tem a ver com as línguas que se formavam a partir do latim lá no contexto do Império Romano. Então, desde a antiguidade que já existe o romance. No entanto, naquela época, ele não tinha tanta visibilidade, ele não tinha visibilidade, notoriedade. Naquela época, havia outros gêneros que tinham de maior prestígio, como, por exemplo, a epopeia, que contava histórias de deuses, histórias de heróis, tá bom? E aí, só posteriormente é que o romance veio a se tornar o romance que nós conhecemos hoje, tá? E qual é a obra que é o marco desse romance moderno, desse romance que nós conhecemos hoje? É a obra Dom Quixote de La Mancha, do século XVII, que é precursora desse romance moderno, de Miguel de Cervantes. A Dom Quixote, com certeza, é um clássico literário e com certeza vocês já ouviram falar ou já leram, tá? Algo sobre. Que conta as aventuras de Dom Quixote, que ele lia muito romance de cavalaria e aí ele se torna um cavaleiro andante. E aí ele cria várias imaginações na cabeça dele e começa a seguir em aventuras e lutas junto com seu amigo, o Sancho Panza. E aí, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, houve uma transformação no gênero que no século XIX se propaga e se consolida. O gênero ele se populariza, o gênero romance, a partir desses acontecimentos, tá bom?
Então, pessoal, então é isso. O romance ele é um gênero literário, ele é uma narrativa longa e em prosa. Talvez eu não tenha citado antes para vocês, né? É uma narrativa em prosa, diferente dos textos em versos, que o texto em verso a gente sabe que ele tem um rompimento na metade da linha. Já o texto em prosa, não. O texto em prosa, ele segue adiante, ele é organizado em parágrafos, com toda a pontuação. Então, é uma narrativa, o romance é uma narrativa em prosa, uma narrativa geralmente longa, tá? E o romance ele é bem mais complexo do que, por exemplo, um conto, que é uma narrativa mais curta, mas ele tem também tem todas aquelas características de uma narrativa. Tempo, espaço, a ação, tá? E aí vamos ver aqui as principais características do romance. Ação. Ação, galerinha, é um conjunto de ações, de acontecimentos que se juntam, que se ligam para formar a trama, tá? Para formar o enredo, a história que vai ser contada, tá bom? Lugar. O lugar está diretamente ligado às ações. Assim como nós temos uma pluralidade de ações dentro do romance, da narrativa, nós também temos uma pluralidade de lugares, desculpem. Uma pluralidade de lugares, tá? Porque são vários fatos, vários acontecimentos, e esses fatos, essas ações, eles não ocorrem em um único lugar. E aí temos o tempo. O tempo é quando esses fatos ocorrem, quando esses acontecimentos narrados ocorrem, tá? E nós temos o tempo cronológico, que tem o fluir do tempo na narrativa, vai ser de acordo no tempo cronológico, de acordo com as horas físicas mesmo, minutos, segundo, dia, anos. E temos o tempo psicológico, que é aquele que se constitui na mente do personagem, tá bom? No interior do personagem. E a trama? A trama é a história que está sendo contada, né? A trama é as ações, aquele conjunto de ações, de fatos, de acontecimento. É aqui na trama que o leitor conhece todo o desenrolar, todo o enredo, tá? Então, a trama é o enredo da narrativa, tá bom? As personagens, eu havia pulado personagens. A personagens é o que dá vida ao enredo, tá? É através das personagens também que nós nos identificamos quando lemos um romance, a gente se identifica com as personagens, né? E aí o romance ele traz várias personagens com várias ações diferentes. E o ponto de vista, foco e narrador. Ponto de vista tem a ver com o foco narrativo, a perspectiva do narrador. Ou seja, nós vamos ter romances em que o narrador, ele é um narrador personagem. Ele é um narrador e também ele é personagem da história, tá? Nesse caso, o foco narrativo, a narrativa, ela é em primeira pessoa. Os fatos são narrados em primeira pessoa. Nós temos um narrador onisciente, onde o foco narrativo é em terceira pessoa, os fatos vão ser narrados em terceira pessoa, mas também o narrador, ele conhece profundamente as personagens e ele acaba ali, de certa forma, participando, mesmo que a gente não perceba, participando, deixando pontos de vista, deixando opiniões em relação àquelas personagens, o que elas vivem, tá? Deixando várias opiniões ali dentro. Então, esse é o narrador onisciente. Ele não só narra a história, como ele também ele conhece profundamente cada um dos personagens. E aí, nesse caso, o foco narrativo é em terceira pessoa. E também nós temos só o narrador observador. Ele aparece ali narrando os fatos, mas apenas como observador. O foco narrativo também aqui é em terceira pessoa, tá? E aí, a verossimilhança, galerinha. A verossimilhança tem a ver com o que a gente viu lá no verbete, no início, quando a gente viu a definição de romance, que no final tinha a transposição
da realidade para a arte, para a ficção. Então é isso, a verossimilhança, essa semelhança que a gente encontra com a verdade, com a realidade lá na narrativa, na história. São as semelhanças com a verdade, com a realidade. Isso a gente chama de verossimilhança, tá bom? Então essas são as principais características do romance, certo? Então é isso, pessoal. O romance, ele é uma narrativa longa, ele é uma narrativa em prosa longa, que vai trazer diferentes tipos de história, tá bom? Não só uma história de amor. Então, o romance ele pode contar diferentes tipos de história e ser denominado, por exemplo, romance policial. Alguns exemplos de romance aqui que existe na literatura brasileira: romance urbano, romance regional, romance de aventura, romance indianista. E o romance romântico, que é esse que a gente tem a tendência, tá? A achar que todo romance é romântico, e não, tá bom? O romance ele pode trazer vários tipos de histórias, como por exemplo o romance policial. Ele vai o enredo vai focar no quê? Vai focar em investigação, no desvendamento de mistérios, de um crime, tá? O romance urbano, que vai se focar na cidade, nos costumes da cidade. Temos vários romances urbanos aqui na literatura brasileira. Coloquei até exemplos aqui para vocês, ó. Lucília, Senhora. Romance regional, que vai tratar de uma região específica, caracterização de uma região específica, tá? Cultura. O de aventura é o indianista, que traz o índio, tá? O índio, o foco na figura do índio como herói nacional. Eu trouxe exemplos aqui de romances indianistas da literatura brasileira, o Guarani, Iracema, tá bom? E o romance romântico. Eu trouxe também aqui para vocês o exemplo de um romance romântico que vocês, com certeza, se não leram o livro, mas já devem ter assistido o filme, A Culpa é das Estrelas. E é isso, galera. Então, romance é uma narrativa, tá? É um gênero literário, é uma narrativa longa em prosa, é um gênero literário, tá bom? Até a próxima aula.